Olá, irmãos! Saúde cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo também. Meu nome é Miriam Anitta, estamos aqui para estudar um texto da Juliana Oliveira chamado Olhos Atentos para Não Cair. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Palavra de Deus, que é a Bíblia. Tem uma meditação para cada dia do ano. Então, não tem como ter desculpa, hoje eu não li a Bíblia. Lá tem uma meditação para você. E quando a gente estuda esse texto, né, que é sempre baseado na Bíblia, a gente acaba sendo inspirado, exortado e edificado, independente se a gente estuda sozinho ou acompanhado. Isso vai promover o nosso crescimento cristão e o engajamento com a missão de Deus. Gosto de deixar bem claro que eu não escrevi o texto, não ajudei a irmã Juliana Oliveira a escrever, então eu vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Vamos iniciar orando, pedindo ao Senhor que nos ensine aquilo que precisamos colocar em prática. Senhor Jesus, em teu nome pedimos olhos de ver, que nós possamos realmente compreender aonde estamos caindo, que a gente possa perceber, arrepender-se e voltar e fazer tudo da forma como o Senhor nos ensina que façamos. Que a tua palavra hoje possa cair bem fundinho no nosso coração para a gente entender isso. Obrigada, Jesus, por tudo e perdoa-nos, porque sem ti a gente não pode fazer nada. Em teu nome oramos. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. Pega aí a Bíblia, vamos ler 1 Pedro, primeiro capítulo, os versículos 14 ao 21. E diz assim, ó. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhas outrora, quando vivis na ignorância. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor, reverente durante a vossa jornada terrena. Porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata e o ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos tempos em vosso favor. Por intermédio dele, credes em Deus que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a vossa fé e esperança estão firmadas em Deus. Então, aqui o irmão Pedro está fazendo aí um encorajamento para que a gente viva de modo santo, né? Porque a gente foi resgatado pelo sangue de Jesus, que já era conhecido antes da fundação do mundo e que agora, né, nesses últimos tempos, está revelado, né, por quem a gente crê e onde a nossa fé está firmada. O nosso texto chama-se Olhos Atentos para Não Cair. O versículo escolhido pela irmã Juliana é o 14, que diz, como filhos obedientes, não vivais conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Bom, eu acho que a maioria de vocês já ouviu falar sobre o rei Davi, né? Eu sei que tem alguns amigos meus que ouvem aquilo que entendi e que não tem tanta intimidade com a Bíblia, com a palavra de Deus. Então, o rei Davi era um rei que foi escolhido por Deus, né, para reinar sobre o povo de Israel, e ele era um homem de Deus. Ele tinha o coração do Senhor. Ele era uma pessoa bem bacana que seguia os preceitos do Senhor. Mas chegou uma vez lá que ele pisou na bola, né? Ele colocou os olhos na esposa de um amigo dele, Urias, né?
e acabou tendo um caso com ela, transou com ela e fez uma coisa horrível, né? Acabou planejando a morte desse homem, por quê? Porque aí ele viu que estava numa situação difícil, a moça estava grávida, a Betseba estava grávida e ele não sabia como sair dessa situação. Então, assim, hoje parece mais terrível ainda do que foi a época. Mas aquela época não era incomum as pessoas morrerem na guerra, né? E o rei Israel armou lá um esquema que o rei Urias foi colocado na frente lá do combate e acabou morrendo. Mas a responsabilidade era dele, né? Então, o que que acontece? O Davi pecou, fez algo muito errado, porque os olhos dele não conseguiam enxergar o que ele estava fazendo. E depois que ele fez, ele não conseguia perceber o erro que ele havia cometido. Mas nada ficou oculto aos olhos do Senhor, né? A palavra diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, né? Eles veem os maus e os bons. Então, o que que Deus fez? Ele mandou o profeta Natã falar com Davi, porque ele não estava enxergando o que ele estava fazendo de errado. E aí a gente pode olhar lá em 2 Samuel, 2 Samuel 12. É um texto bastante comprido. Obviamente que eu não vou ler o texto todo para os irmãos, mas depois, se vocês tiverem desejo de recordar, e aqueles que não conhecem, se quiserem conhecer, 2 Samuel, capítulo 12. O numerão grande lá que está na Bíblia, o 12 é o capítulo. Então, se você quiser saber o que foi que Natã falou para Davi com detalhes, você lê lá. E eu vou dar uma pincelada. Então, Deus mandou Natã, o profeta Natã, para falar com o irmão Davi, para abrir o olho dele, né? E aí, o que acontece? Para abordar o rei, Natã, então, foi inspirado a contar a seguinte história, que tinha um homem pobrinho, que ele não tinha nada senão uma ovelhinha. E aí ele cuidou dela com carinho, alimentou, era a companhia dele e tal. E certo dia, um homem lá, forasteiro, foi para a residência de um cara que era rico. E aí, como esse cara rico hospedou esse forasteiro e não queria matar as próprias ovelhas, o que que ele fez? Ele foi lá e pegou a ovelha do pobrinho e matou a ovelha do pobrinho para alimentar o rico. O rei Davi ouviu essa história, ficou indignado, falou: como que pode? Ficou irado. O cara não tinha nenhuma ovelha, só tinha aquela. O ricaço só tinha um monte de ovelha e pegou a ovelhinha do pobrinho para alimentar o visitante dele. Ah, não. E aí o rei Davi fala: em nome do Senhor, que o homem que cometeu tamanha impiedade merece a pena de morte. Além disso, deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. E aí foi a deixa que o profeta Natã precisava, né? A irmã Natã falou para ele assim: ó, Davi, esse homem é você. É você, o rei de Israel, que fez isso. Você tinha um palácio com um monte de mulher que você quisesse. E se não fosse suficiente para você, você poderia ter pego outras mulheres para pôr no seu harém, né? Mas não, você pisou na bola, né? Você acabou mandando para a morte Urias e ficou com a esposa dele. Então você realmente merece a morte. Então, aí o Davi se conscientizou, né? Do pecado que ele havia cometido. Porque às vezes a gente, por mais incrível que pareça, né? Como é que ele não se tocava? Não se tocou e por mais incrível que pareça, muitas vezes a gente também comete coisas erradas, das quais a gente não se toca e muitas vezes ainda ora pedindo a Deus que nos abençoe para cometermos aquele pecado, né? Bem, e aí o que acontece? Davi se arrependeu tanto, 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 que depois ele clamou perdão a Deus. E se você ler o Salmo 51, deixa eu ver se eu acho aqui o Salmo 51, você vai ver como ele ficou contrito, como ele ficou arrependido. Ele fala assim, ó: tem piedade de mim, ó Deus. Eu também não vou ler o Salmo todo, mas eu vou ler alguns trechos. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia,
Conforme a tua grande clemência, apaga as minhas transgressões. Lava-me da minha culpa. Pequei contra ti somente pequei. Reconheço que sou pecador. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior. Portanto, purifica-me. Faz-me voltar a ouvir júbilo e alegria. Que quando a gente comete um pecado, a gente perde a alegria, né? Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afastes da tua presença, nem tires de mim teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da salvação. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também, né? Assim como ele estava se voltando para ti. Salva-me do pecado do sangue derramado. Então se vê aqui que Davi, ele estava muito arrependido. Ele pediu a Deus muita misericórdia. Ele clamou a Deus, né, o seu perdão. Então, qual é a lição, né, que a gente aprende? Que mesmo depois que Davi viveu experiências maravilhosas com o Criador, o irmão Davi, puxa, ele andava com Deus, né? Mas mesmo assim ele caiu no pecado. E o que este personagem, este irmão nos dá de exemplo? Que a gente tem que ficar, ligado, se manter alerta. Por quê? Independente de quem a gente não está imune de fazer coisa errada, de cometer pecado. Por isso a gente sempre tem que vigiar o que a gente fala, o que a gente pensa e o que a gente faz. Não pense você que, eu não vou errar, né? Eu não vou cometer nenhum pecado. E se eu cometer, Jesus não vai ver. Não seja tolo, porque Deus vê todas as coisas, né? Por menor que seja o seu pecado, seja um pecadinho, ele precisa ser confessado e ele precisa ser abandonado, né? Um adolescente disse assim para mim, eu roubo mesmo porque Deus perdoa tudo. Não, ele perdoa mesmo, se você se arrepender e abandonar, né? Não é só falar, Senhor, eu roubei. Não, você tem que abandonar o pecado, né? Então, por mais que a gente ache absurdo, nos dias de hoje isso também acontece, né? Então, Deus certamente vai perdoar e esquecer os nossos pecados a partir de um coração arrependido e disposto a mudar. O sangue derramado de Cristo é precioso demais para a gente continuar numa vida de transgressão, de pecado. E ele é poderoso demais para nos libertar dessa vida de transgressão e pecado. Ora, Deus está nos convocando para uma real devoção, não uma aparência de cristão. Não é para religiosidade, é para ser realmente cristão. A gente precisa ter um coração comprometido com a obediência e trilhar uma caminhada sincera e consistente. Não é molinha, não. Consistente de santificação. Tá bom? O nosso manancial termina assim, O sangue derramado por Cristo é precioso demais para continuarmos em uma vida de pecado. E agora eu termino deixando meu abraço de urso, Lembrando que olhos atentos para não cair é o nosso lema. E para nós que cremos nisso, que estamos todo o tempo ligado, para nós o abraço dá super, mega certo. Quero lembrar do versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, agora eu me despeço com a frase do ano. Não tema, Deus já está lá.